David Wilkerson, orando em secreto. Tenho uma pergunta para você. O que o povo cristão pode fazer em períodos de julgamento iminente da parte de Deus para mover o coração do Senhor? Estamos vendo calamidades naturais numa escala como nunca houve antes. Ondas marítimas gigantescas, furacões, incêndios, inundações secas. Penso nas devastações que abalaram todo o mundo, perpetradas pelo tsunami, pelo furacão Katrina, por terremotos na Índia e no Paquistão. Penso também no medo e no desespero causados por calamidades produzidas pelo homem. Os eventos de 11 de setembro de 2001, o conflito entre Israel e o Líbano, armas nucleares nas mãos de homens insanos. Até os comentaristas mais céticos dizem que estamos vendo os inícios da Terceira Guerra Mundial. Agora mesmo, muçulmanos em inúmeros países ameaçam destruir o cristianismo. Quando estive em Londres há pouco, ouvi 2 jovens muçulmanos dizendo numa entrevista no rádio: a nossa religião não é como o cristianismo. Não viramos a outra face, decapitamos a cabeça do outro. Eu lhe pergunto, em tempos difíceis como esse, a igreja estaria sem poder para fazer algo? Devemos ficar sentados e esperar que Cristo volte? Ou somos chamados a tomar ação drástica de algum tipo? Quando em torno de nós o mundo inteiro treme e o coração dos homens entra em falência por causa do medo, somos chamados para erguer armas espirituais e guerrearmos o adversário? Por todo o globo há uma sensação de que é inútil tentar resolver os problemas que se acumulam. Muitos sentem que o mundo atingiu o zênite da desesperança. O alcoolismo aumenta no mundo todo. Os mais jovens do que nunca entram em bebedeiras. Vejo uma tendência igualmente perturbadora na igreja, à medida que cristãos se voltam para o materialismo. A mensagem que suas vidas pregam é: acabou a esperança, Deus desistiu. Diga-me, seria esse o papel do povo de Deus em tempos negros? Será que os seguidores de Cristo devem cair um após o outro com o resto do mundo e pegar à força uma fatia do bolo? Não, nunca. O profeta Joel viu um dia semelhante se aproximando de Israel, um dia de sombra de morte e escuridão. Segundo Joel, o dia de escuridão que estava se aproximando de Israel seria um dia como nunca houvera em sua história. O profeta brada: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Joel 1,15. Qual foi o conselho de Joel a Israel naquela hora negra? Ele trouxe a seguinte palavra: assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção? Joel 2, do 12 ao 14. Lendo essa passagem, o que me atinge muito são 2 palavras: agora mesmo. Em meio à tremenda escuridão que caiu sobre Israel, Deus apela ao seu povo: agora mesmo, na hora da minha vingança.
quando vocês me puserem para fora da sociedade, quando a misericórdia parece impossível, quando a humanidade zomba das minhas advertências, quando o medo e as trevas cobrem a terra. Agora mesmo, eu insisto, para que voltem para mim. Sou tardio em irar-me e sou conhecido por reter minha, como fiz com Josias. O meu povo pode orar e propiciar a minha misericórdia, mas o mundo não chegará ao arrependimento caso vocês disserem que não há misericórdia. Você está vendo a mensagem de Deus para nós? Como povo dele, podemos suplicar em oração e ele nos ouvirá. Podemos propiciá-lo e saber que ele ouvirá as preces sinceras, eficazes e ferventes dos seus santos. Tenho uma palavra de aviso à igreja nesse momento. Cuidado! Satanás vem especificamente a essa hora de trevas, quando o desastre nuclear se forma sobre a terra, quando a impiedade ruge e aterroriza as nações. O diabo sabe que estamos vulneráveis e lança a mentira. Que tipo de bem você pode fazer? Por que tentar evangelizar os muçulmanos quando eles querem te matar? Não dá para mudar nada. É melhor você desistir desse mundo saturado pelo pecado. Não vai adiantar orar por um derramamento do Espírito. Todo esse seu arrependimento se torna fútil. Mas Deus vem a nós com essa palavra de Joel. Há esperança e misericórdia agora mesmo. Sou de grande bondade, tardio em me irar. E agora é a hora de você se voltar para mim em oração. Eu posso retirar o meu julgamento e mesmo trazer bênçãos para ti. Agora mesmo, nesses dias de assassino extremismo islâmico, quando o nosso país perdeu o rumo moral, quando os tribunais jurídicos estão banindo Deus para fora de nossa sociedade, quando o medo prende o mundo inteiro, é a hora de se voltar para o Senhor em oração, mesmo que a sua condenação esteja chegando por todos os lados, com taças de ira sendo derramadas, o Espírito Santo ainda busca trazer para si a humanidade, chamando-a até o último minuto do dia final. Para o que exatamente devemos orar em dias como os atuais? Eis a receita de Joel a Israel, naquele dia de amarguras e trevas. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Joel 2, do 15 ao 17. Eis o chamado à igreja. Não se desencoraje, nem se entregue ao desespero. Você não deve acreditar nas mentiras do diabo de que inexista esperança para despertamento. Pelo contrário, de acordo com Joel, o clamor do povo deve ser: Senhor, pare a repreensão em teu nome, não deixe que a tua igreja seja mais zombada, faça com que o ímpio pare de nos governar com ignorância, de nos provocar e perguntar: onde está o teu Deus? A gente pode pensar, o que Deus promete aqui é uma possibilidade. Ele diz que poderia deter seu julgamento. Isso é nada mais do que um talvez, um pode ser. Tudo que ele requer do seu povo pode ser
em vão. Não acredito que Deus suplicie sua igreja e ele não ouvirá o seu povo numa missão boba. Quando Abraão orou a Deus para que Sodoma, onde seu sobrinho Ló vivia, fosse poupada, o coração do Senhor foi movido para salvar a cidade, mesmo se apenas 10 justos vivessem lá. E Abraão orou, assim quando anjos exterminadores estavam entrando na cidade. Estou convencido de que o povo de Deus atualmente deve propiciar o Senhor do mesmo jeito. Zacarias nos diz que Deus designou 3 lugares onde o seu povo deve lhe fazer petições em oração. Segundo Zacarias, há 3 lugares onde a oração deve ser feita. Primeiro lugar, na casa de Deus, a igreja. Em segundo lugar, em todo lar. Em terceiro lugar, no lugar secreto. O Senhor diz a Zacarias: sobre a casa de Davi derramarei o espírito da graça e de súplicas. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, significando a igreja, a família da casa de Levi à parte, a família ou lar, e suas mulheres à parte, indivíduos. Zacarias 12:10, 12 e 13. Quando Zacarias disse isso, Israel estava cercado por inimigos dispostos a destruí-lo. Havia grande tremor e temor, mas em meio a isso veio essa maravilhosa palavra: Deus está chegando para tratar desses poderes do mal que estão contra vocês. Então, comecem a orar ardentemente no santuário. Comecem a orar em seus lares e casas e orem em seu lugar secreto. O Espírito Santo vem e lhes concederá o espírito de súplicas e graça, capacitando-os a orar. Você está vendo a mensagem de Deus a nós nesta passagem? Ele está dizendo à igreja de todos os tempos: nos momentos de terror e medo, quero derramar sobre vocês o meu espírito, mas preciso de um povo em oração, sobre o qual o derramarei. Em primeiro lugar, a oração começa na casa de Deus. Todos os profetas do Velho Testamento chamaram o povo de Deus para a oração em comum, conjunta. O próprio Jesus declara: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:13. O fato é que a história do mundo foi modelada pelas preces da Igreja de Cristo. Pense no seguinte: o Espírito Santo foi inicialmente dado na casa de Deus, no cenáculo. Lá, os discípulos perseveraram unânimes em oração. Atos 1:14. Lemos que Pedro foi liberto da prisão por um anjo, enquanto muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Atos 12:12. A oração conjunta estava continuamente sendo feita pela libertação de Pedro. Claramente, Deus libera muito poder devido às preces da sua igreja. Assim, o chamado a esse tipo de oração não pode ser subestimado. Sabemos que a igreja foi comissionada a ganhar almas, praticar a caridade, a servir como local de reunião para a palavra de Deus ser pregada. Mas, primeiro e antes de tudo, a igreja deve ser um lugar de oração. Esse é o seu chamamento primeiro, pois todos estes outros aspectos da vida da igreja nascem da oração. Contudo, a oração em comum é limitada. É limitada à programação de horários e aos tipos de oração aos quais Deus nos chama a orar. Por exemplo, a igreja não é o lugar para o choro de nossas preces de queda e de angústia, quando citamos nossas cobiças e lascívias diante do Senhor e nos arrependemos delas. Algumas vezes, a oração em conjunto pode se tornar
uma desculpa para evitar esse tipo de oração privativa quando ocorre um exame do coração. Alguns podem dizer: acabei de chegar de uma reunião de oração de 2 horas, ou jejuei com minha igreja por 3 dias. Mas esse não é o único tipo de oração que o Senhor deseja de nós. Em segundo lugar, os nossos lares também devem ser um lugar de oração. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Alguns cristãos chamam isso de oração do acordo. Você é profundamente abençoado se tem um irmão ou irmã consagrado para orar em companhia dele. Na verdade, os intercessores mais poderosos que conheci vieram em 2 ou 3. Se de algum modo Deus me abençoou nessa vida, se me usou para a sua glória, sei que é devido a uns tantos intercessores de poder que oraram por mim diariamente. O lugar onde esse tipo de oração tem lugar com mais poder é o lar. A minha mulher e eu oramos juntos todos os dias e creio que isso também mantém nossa família junta. Oramos por cada um de nossos filhos durante seus anos de crescimento para que nenhum se perdesse. Oramos por suas amizades e relacionamentos, que Deus mandasse embora namorados ou namoradas se houvessem sido enviados como armadilhas. Também pedimos por seus futuros companheiros e agora estamos fazendo o mesmo por nossos netos. É triste, mas poucas famílias cristãs gastam tempo para orar no lar. Pessoalmente, posso testificar que estou no ministério hoje por causa do poder da oração em família. Todo dia, não importa onde meus irmãos e eu estivéssemos brincando, no quintal ou na rua, a minha mãe nos chamava da porta de casa: David, Jerry, Joanita, Ruth, está na hora da oração. O meu irmão mais novo, Dom, ainda não havia nascido. A vizinhança inteira sabia da hora de oração da nossa família. Eu, às vezes, odiava ouvir essa chamada, reclamava e me queixava. Mas alguma coisa claramente acontecia naquelas horas de oração, com o Espírito Santo se movendo em meio à nossa família e tocando as almas. Talvez você se veja tendo uma oração em família, talvez tenha um cônjuge que não coopere ou um filho rebelde. Amado, não importa quem escolhe não se envolver, você ainda pode chegar à mesa, abaixar a cabeça e orar. Isso servirá como a hora de oração do seu lar, e todos os membros da família saberão disso. Em terceiro lugar, o terceiro lugar de oração é aquele que Jesus praticava e recomendava aos discípulos: o lugar secreto de oração. Oração em secreto acontece quando estamos a sós em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Ultimamente, o Espírito Santo tem me falado sobre esse tipo de oração. No passado eu ensinava que, devido às exigências da vida, possamos ter um lugar secreto de oração em qualquer lugar, no carro, no ônibus, no intervalo do trabalho. Até certo ponto, isso é verdade, mas há mais. A palavra em grego para secreto, nesse versículo, quer dizer quarto particular, um lugar secreto. Isso era claro aos seguidores de Jesus, pois as casas em sua cultura tinham um cômodo interno que servia como um tipo de despensa. A ordem de Jesus
era para entrar nesse lugar secreto e fechar a porta. E é uma ordem individual, não do tipo que possa ocorrer na igreja ou com um parceiro de oração. Jesus estabeleceu o exemplo para isso, ao se dirigir a lugar privativos para orar. Várias vezes, as Escrituras nos contam que ele retirou-se à parte para orar. Ninguém era mais ocupado, sendo constantemente pressionado pelas necessidades dos que o cercavam, com tão pouco tempo para si próprio. Ainda assim lemos, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Mateus 14, 23. Veja a ordem dada a Saulo em Atos. Quando Cristo tomou esse perseguidor da igreja, Saulo não foi enviado a uma reunião conjunta da igreja ou para Ananias, o grande guerreiro de oração. Não, Saulo deveria passar 3 dias sozinho e à parte, orando e conhecendo a Jesus. Todos temos desculpas quanto a por que não oramos em secreto, num lugar especial a sós. Dizemos que não temos um lugar sozinho assim, ou tempo para fazê-lo. Thomas Manton, um piedoso escritor puritano, diz o seguinte sobre esse assunto: dizemos que não temos tempo para orar em secreto. Contudo, temos tempo para tudo mais. Tempo para comer, para beber, para os filhos, mas não há tempo para o que sustenta todo o resto. Dizemos que não temos um lugar em particular, mas Jesus encontrou um monte, Pedro um telhado eirado, os profetas um deserto. Se você ama alguém, encontrará um lugar para ficar a sós. Segundo as Escrituras, Deus frequentemente nos aflige para nos levar de volta ao lugar de oração. Davi testifica: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmos 119, 67. Ele está reconhecendo que quando tudo está calmo e sereno, e com poucos problemas, temos a tendência a nos esfriar ou a ficarmos mornos quanto à oração. Dizemos que amamos Deus, mas em nossos bons momentos podemos, na verdade, apostatar, negligenciando a comunhão com o Senhor. Então, às vezes, Deus permite afiadas flechas de aflição para nos acordar. Muitos piedosos pais da igreja comentaram sobre esse assunto. João Calvino diz que nunca oferecemos obediência a Deus enquanto não formos compelidos a fazê-lo devido à sua correção. E C.S. Lewis escreve: Deus cochicha em nossos prazeres, mas grita em nossa dor. É o megafone dele despertando um mudo surdo. A dor remove o véu. Às vezes, consideramos a oração como algo muito casual, mas na hora dos problemas, nos vemos lutando com o Senhor todos os dias, até assegurarmos em nosso espírito que Ele tem tudo sob controle. Quanto mais queremos ser lembrados desta segurança, mais vamos ao nosso lugar de oração. A verdade é que Deus nunca permite aflição em nossas vidas, exceto como ato de amor. Vemos isso ilustrado na tribo de Efraim em Israel. O povo havia caído em grande aflição e clamou ao Senhor em agonia. Ele respondeu: bem ouvi que Efraim se queixava. Jeremias 31, 18. Como Davi, Efraim testifica: castigaste-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me, e serei convertido,
porque tu és o Senhor, meu Deus. Salmo 31, 18. Em outras palavras, Senhor, tu nos castigaste por algum motivo. Éramos como um touro jovem, sem aprendizado, cheio de energia, mas tu nos castigaste a fim de nos domar para o teu serviço. Trouxeste controle à nossa fúria. Veja, Deus tinha grandes planos para Efraim, de frutos e satisfação, mas primeiro teriam de ser instruídos e treinados. Assim, Efraim declara: arrependi-me depois que fui instruído. Na verdade, disseram, no passado, quando Deus nos tinha na sala de aula, preparando-nos para o seu serviço, não podíamos receber correção. Fugíamos, gritando, é muito difícil. Éramos teimosos, sempre saindo do jugo que ele colocava. Então Deus pôs sobre nós um jugo mais apertado e usou sua vara de amor para quebrar nossa teimosa vontade. Agora nos submetemos ao seu jugo. Nós também somos como Efraim, touros jovens e egoístas que não querem jugo. Evitamos a disciplina do arado, evitamos vivenciar a dor, aceitar o cajado e vara. E esperamos ter tudo agora: vitória, bênção, frutos, meramente reivindicando as promessas de Deus ou as tomando pela fé. Nos irritamos por sermos treinados no lugar secreto, pela luta com Deus, até que as suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Aí, quando chega a aflição, achamos, somos o povo escolhido de Deus. Por que isso está acontecendo? O lugar de oração é a nossa sala de aula. E se não tivermos esse tempo a sós com Jesus, se formos liberados da intimidade com Ele, não estaremos preparados quando a inundação chegar. Nem toda a aflição em nossa vida é correção de Deus. Há outras razões para nossas aflições que estão muito além da nossa compreensão. Mesmo assim, sabemos que o seu amor está sempre agindo em nossas aflições. Deus nos diz, em meio a todo o teu sofrimento, tenho você em minha mente. Você é meu precioso filho, sinto a sua dor e certamente terei misericórdia de ti. Mais importante, em nossa pior aflição, ele nos envia o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 26 e 27. Como o Senhor traz consolação e paz em nossa aflição. Ele nos leva ao lugar secreto de intimidade com Ele. E lá, Jesus nos lembra que o Pai nos toca pessoalmente. Quando orar, entre em teu lugar secreto e tranque a porta. Ore ao teu Pai, que te vê em secreto, e ele lhe recompensará. Mateus 6,6. Recentemente, um querido amigo meu, bispo do movimento pentecostal na Hungria, morreu tragicamente em um acidente estranho. Sua grelha de assar pegou fogo e ele se queimou gravemente. Ele foi tratado e achou estar bem, mas poucos dias após, morreu subitamente, devido a coágulos sanguíneos que se formaram. Amigos de todo o mundo estão junto à sua viúva em termos de oração e sustentação. Ainda assim, a real consolação para ela virá do alto. Nenhum psicólogo pode ajudá-la em sua dor tão profunda. O Consolador é fiel para encontrá-la no lugar secreto. Conheço um precioso ministro e sua esposa que dirigem um orfanato na América Central. Há poucos anos atrás, acolheram um bebê
que estava virtualmente meio morto. Esse precioso menino se tornou o amado pequeno príncipe do orfanato. Então, recentemente, num acidente estranho, o câmbio de um carro se deslocou numa van estacionada e o pequeno garoto foi atropelado e morto. O casal está em tremendo desespero pela perda. As outras crianças do orfanato que viram o acidente acontecer também estão inconsoláveis. O que pode ser dito a eles para tocar a profunda dor? Nada dos meus 50 anos de ministério pode tocar esse lugar dos meus queridos amigos. Eles têm braços de amor em torno deles, mas a consolação real virá do Pai, que vê sua dor em secreto. Compreendo que não posso alcançar os milhares de crentes que estão sofrendo agora e nos escrevem. Recebemos uma carta de uma esposa grávida, casada com um pastor. Ela acabou de descobrir que o marido é um pedófilo. Ela escreve: não sei o que fazer. Creio que tenho de me divorciar de meu marido. Não o quero molestando nosso filho. Há algo que todo irmão e toda irmã que esteja sofrendo pode fazer. Leve tudo a Jesus, tranque-se com ele e ache consolo em sua presença. O Senhor diz: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 31, 25. Como Deus faz isso? Ele os encontra no lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Você vê a importância de determinar no coração orar no lugar secreto? Não se trata de legalismo ou escravidão, mas trata-se de amor. Trata-se da bondade de Deus para conosco. Ele vê o que vem à frente e sabe que necessitamos de tremendos recursos se sermos novamente preenchidos e renovados. Tudo isso é encontrado no lugar secreto com Ele. Podemos achar que não sabemos como orar, mas podemos começar simplesmente louvando. O que importa é que você está lá pela fé, pelo amor obediente, e o Pai o verá lá. Ele irá revelar seu amor em secreto e o recompensará com o fruto do seu reino. O Espírito Santo irá orar através de você e lhe dar expressão. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. Talvez você que ouviu esta mensagem, chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra que falou tanto ao seu coração com mais pessoas. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém. David Wilkerson. Deus responde além do que pedimos nas orações. Uma das frases mais ouvidas na igreja é: Deus responde às orações. Mas isto é só metade da verdade. A verdade inteira é: Deus responde além do que pedimos nas orações. Vou agora agir como se fosse um advogado. Produzirei um caso que vai lhe provar que em todas as gerações, em toda a Bíblia e até os dias atuais, Deus sempre responde em excesso à oração de seus filhos. Continuamente, Ele dá muito mais do que pedimos e muitas vezes dá coisas que nem pensamos em lhe pedir. Vou diretamente aos registros bíblicos para desenvolver esta minha produção. Será feita em cima de caso após caso na história.
todos comprovando que Deus responde além do que pedimos nas orações. Em primeiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em Oséias 14. Eis um quadro muito claro de como Deus não só respondeu às orações, mas respondeu além do que foi pedido. Oséias profetizou a Israel: vocês se desviaram, mas ainda são o povo de Deus. Agora voltem para o Senhor e orem. Tomai convosco palavras e dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Oséias 14, 2. A oração deles era simples. Israel só pediu que Deus levasse o seu pecado e que o recebesse com graça. Senhor, tenha misericórdia, limpe-nos, nos receba de volta em sua graça. Contudo, Deus não apenas perdoou as suas iniquidades, Ele não apenas os limpou e os recebeu graciosamente de volta, Ele também acrescentou bênçãos além do que se podia imaginar. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Oséias 14, do 4 ao 7. Agora, o orvalho do céu é a presença do Senhor. Até este ponto havia sequidão. Tudo estava morrendo, pois o favor de Deus havia sido removido. Mas agora, devido a um arrependimento e a uma oração vinda do fundo do coração, Deus disse que faria com que a vida florescesse por todos os lados. Israel não só seria perdoado, mas também reavivado. Ele iria crescer, ficar bem enraizado, expandido, florescente. Eles só haviam pedido misericórdia, perdão e aceitação. Mas em vez disso, Deus abriu as janelas do céu e derramou sobre eles bênçãos que não ousavam sequer imaginar. Deus respondeu suas orações amplamente além do que foi pedido. Amado, Deus fez o mesmo por você. Ao se arrepender, tudo o que você pediu a Deus era um coração limpo, perdão e paz. Porém, veja como ele respondeu, além do que você havia pedido. Ele lhe deu um coração faminto, sede para mais e mais de Jesus. Deu-lhes olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele lhe deu amor pelo seu corpo. Ele colocou em você ódio pelo pecado. Ele lhe protegeu de um diabo raivoso e feroz. Ele inundou a sua alma com esperança, alegria e satisfação. Jesus tornou-se como o seu orvalho da manhã. Ele água diariamente a sua alma com a sua palavra. E você está crescendo. Você não morreu e não está morrendo, mas está muito vivo nele. Você só pediu para ser salvo e ser limpo, mas Deus derramou bênçãos e mais bênçãos sobre você. Ele respondeu além do que você havia pedido. Em segundo lugar, Deus respondeu além do que Salomão pediu em sua oração. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? 1 Reis 3:9.
Salomão orou: Senhor, tudo o que quero é sabedoria para saber como conduzir o teu povo. Só desejo ser um rei e um senhor justo para com eles. Era um pedido simples e direto, mas Deus respondeu à oração de Salomão de uma maneira incrível. Disse-lhe Deus: já que pediste uma coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. 1 Reis 3, 11 e 12. Aqui vemos como Deus fica ansioso para responder em excesso às preces não egoístas. Salomão apenas pediu um coração compreensivo para ter discernimento, mas Deus não apenas lhe deu o coração que pedira, mas também prometeu torná-lo mais sábio do que qualquer outro na história da humanidade. Mas Deus não parou por aqui. Ele disse a Salomão: também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. 1 Reis 3, 13 e 14. Que resposta incrível! Deus acrescentou honra e riqueza às bênçãos de sabedoria para Salomão, tais como nenhum homem havia recebido, e ainda por cima deu a ele uma vida longa. Prolongarei os teus dias. Mais uma oração como resposta, além do que foi pedido. Em terceiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em relação aos amonitas. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Juízes 10, 9. Amon havia sido usado por Deus para corrigir os pecados de Israel, e agora seu exército marchava contra Israel. O povo de Deus se encontrava perplexo e abatido, e começaram a confessar os seus pecados. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. No versículo 15. Eles estavam tão assombrados pelo pecado que não cogitavam de pedir a Deus nada além da salvação de suas vidas. A oração deles foi das mais simples: Senhor, livra-nos só esta vez. Não deixe que sejamos derrotados ou vencidos pelo inimigo. Oraram só por uma vitória, mas Deus tinha algo mais em mente e poderosamente respondeu em excesso às orações. Não só Israel recebeu proteção, como deram a palavra final. Eles aniquilaram totalmente os amonitas. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Juízes 11, 32 e 33. Deus não apenas livrou Israel, como também lhe deu a coragem e a orientação para derrotar os amonitas. Eles o subjugaram a partir daí e nunca mais foram por eles importunados. Tiveram uma vitória absoluta. É exatamente assim que Deus deseja responder em excesso ao que é pedido pelo seu povo hoje. A maioria dos cristãos oram assim: Senhor, me dê a vitória só nesta batalha.
Mas o Senhor responde: eu vou lhe dar o que pediu, contudo tenho muito mais aguardando por você. Quero aniquilar o seu inimigo, de modo que você não precise ter uma vitória de cada vez. Desejo que você tenha uma vitória absoluta. Amado, ele deseja lhe dar poder não apenas para vencer, mas para aniquilar qualquer inimigo. Ele deseja que você não apenas vença o pecado, mas que seja mais do que vencedor. Que tenha não apenas vida, mas vida em abundância. Que tenha não apenas alegria, mas tenha alegria indizível e plena glória. Que esteja livre do medo, não só por um dia, uma semana ou um mês, mas por todos os dias de sua vida. Em quarto lugar, Deus respondeu em excesso à oração de Davi para que lhe salvasse a vida. Ele te pediu vida. Salmo 21:4. O pedido de Davi era simples. Ele pediu que Deus o salvasse da morte. E Deus respondeu sua oração. E tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre, no versículo 4. Mas Deus foi muito além ao responder à oração de Davi. Ele não só lhe deu vida, mas também colocou uma coroa sobre sua cabeça, tornando-o rei de Israel, e derramou sobre ele honra e majestade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, de esplendor e majestade, o sobrevestiste. Davi exclamou: Senhor, tu realmente cobriste-me de bênçãos. E ainda para culminar, Deus enche de gozo com a tua presença, pois o puseste de bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Não é de se admirar que Davi tenha escrito: nele há abundante redenção, Salmo 137. Ele estava dizendo: Senhor, tu não apenas me salvastes, mas derramastes a tua redenção sobre mim. Os patriarcas e os profetas do Velho Testamento conheciam bem esta inclinação tão amorosa da parte de Deus. Sabiam que ele se deleita em ser pródigo, abundante, transbordante de bênçãos para conosco. Isaías diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7. Deus não apenas perdoa os pecados, mas responde em excesso a nossa súplica por aceitação com misericórdia abundante e com perdão. Não deveríamos nos surpreender com o prazer que Deus tem em responder e em dar em excesso, porque homens e mulheres também fazem isto com frequência. As pessoas têm respondido além do que é pedido em suas doações. Quanto mais o nosso Deus. Um casal piedoso em Sunem preparou um quarto em seu lar para o profeta Eliseu usar. Eliseu ficou tão agradecido que mandou seu servo Geazi perguntar: vocês têm se preocupado tanto conosco, o que poderíamos fazer por vocês? Mas a esposa respondeu: nada. O servo voltou e disse a Eliseu que ela não desejava nada. Mas algo no coração do profeta não estava em paz. Ele disse: ela fez tanto por mim. De repente, o servo se levantou. Ela não tinha filhos e desejava ter um. Era isto? Então Eliseu a chamou. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. 2 Reis 4, 15 e 16. Eliseu se prendeu a Deus. O Senhor ouviu sua oração e a mulher
deu à luz um filho, apesar de não haver pedido nada, teve satisfeito o desejo do seu coração. Talvez você se lembre de Naamã, que foi curado da lepra. Eliseu lhe disse: não quero nada de você. Isto foi uma dádiva gratuita da parte de Deus. Porém, mais tarde, Geazi, ambicioso, parou Naamã e lhe disse: o meu mestre mudou de opinião. Ele gostaria de receber 1 talento de prata e 2 vestes festivais, 2 Reis 5:22. Ora, 1 talento era muito dinheiro naquele tempo. Possivelmente daria para comprar uma fazenda. Mas Naamã imediatamente respondeu: se servido tomar 2 talentos. Versículo 23. O Senhor havia tocado Naamã de tal maneira, ele estava tão feliz e abençoado, que desejou responder em excesso ao pedido. Algo em seu coração desejava abençoar Eliseu. Eu lhe pergunto, como podemos nós acreditar a homens como Eliseu e Naamã a qualidade de dar em excesso e ainda assim achar que Deus possa ser menos bom e amoroso conosco? Agimos muitas vezes como se ele fosse avarento. Achamos que temos de arrancar as coisas dele, que temos de agonizar para conseguir o que queremos. Não, o nosso Pai ama nos dar coisas. Ele ama nos dar além do que suplicamos. Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Mateus 7:11. Agora vamos para o Novo Testamento e reflitamos sobre uma visão ainda mais gloriosa a respeito da natureza que Deus tem de responder além do pedido. Veja estes exemplos. Exemplo 1. E o homem paralítico que foi trazido a Jesus sobre uma maca. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Mateus 9:2. Este paralítico procurou a Jesus em busca de cura, mas Jesus respondeu, além do que fora pedido em oração: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 6. Este enfermo pediu cura, mas Jesus lhe deu muito mais do que isto. Ele acrescentou a maior dádiva que poderia dar. O homem se curou, mas melhor do que isto, recebeu perdão, vida eterna e bom ânimo para substituir seus anos de tristeza. Jesus sabia o tempo todo o que iria fazer. Sabia que o homem iria andar outra vez, mas disse: primeiro, quero lhe abençoar, quero lhe responder em excesso. Sim, curarei o seu corpo, mas também vou curar a sua alma e a sua mente. Agora pegue a sua cama e vá para casa. Número 2. E o ladrão da cruz? O ladrão que estava pendurado ao lado de Cristo só lhe pediu uma coisa: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23:42. Seu pedido era simples: pense em mim. Jesus verdadeiramente respondeu além do pedido feito por este homem. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43. Ele disse: vou me lembrar de você, porque você virá comigo. Eis uma oração respondida além do que foi pedido. Este ladrão malévolo não podia conhecer a ideia de ser salvo, mas foi-lhe dito que em poucas horas estaria caminhando pelo paraíso, ao lado de Jesus. Número 3. E o mendigo coxo que pediu esmolas para Pedro e para João quando entravam no templo? Um homem
coxo de nascença, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Atos 3, 2 e 3. Mais uma vez, um pedido simples, só um pouco de dinheiro. Contudo, que resposta gloriosa o mendigo recebeu. As Escrituras dizem, Pedro, fitando verso 4, o mendigo provavelmente pensou, agora eu ganho uns 25 centavos, talvez $1. Hoje é meu dia de sorte. Em vez disso, recebeu algo que todo o dinheiro do mundo não compraria, um corpo novo. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos 3, do 6 ao 8. Este pedinte não apenas foi curado, mas também recebeu um derramamento do Espírito Santo. O espírito de louvor veio sobre ele e ele dançava e adorava. Esta é com certeza uma oração que foi respondida além do que foi pedido. Em quarto lugar, Cornélio orou diligentemente por uma revelação da palavra de Deus, e Deus maravilhosamente respondeu além do que pedira em oração. O Senhor havia falado com Cornélio a respeito de Pedro em uma visão. Então o centurião enviou 3 servos a Jope para buscar a Pedro, para ouvir as tuas palavras. Atos 10, 22. Eis o seu único pedido, ouvir o Evangelho. Queremos ouvir a palavra de Deus. Contudo, veja como Deus respondeu sua oração além do que foi pedido. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, 44 ao 46. Foi como se Deus estivesse tão satisfeito que não pudesse esperar Pedro parar de pregar, e ele interveio com uma resposta acima do pedido. As pessoas que estavam lá não só receberam a palavra, como também receberam o Espírito Santo. E não só o Espírito Santo, mas também o dom de línguas. E não só as línguas, mas também o batismo em água. E Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Versículo 48. Cornélio queria só o Evangelho, mas Deus derramou o céu sobre ele. O Novo Testamento está cheio de promessas, provando que Deus ama responder em excesso às orações do seu povo. A mais conhecida de todas as promessas é Efésios 3:20. Todos a conhecem, mas só poucos de nós vivemos como se crêssemos nela. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus não é só poderoso para responder às nossas orações, Ele quer fazer por nós infinitamente mais do que tudo que possamos imaginar. Ele não deseja nos responder segundo os nossos insignificantes desejos, mas de acordo com as suas riquezas e o seu poder. Ele deseja nos dar em excesso. Em outro lugar, a Bíblia diz que Ele é inclinado a nos responder mais do que em abundância. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Lucas 6,38. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas
e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, 2 Pedro 1,4. Em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, 1 Timóteo 6,17, Deus está praticamente suplicando que peçamos coisas grandes. Gostamos de chamar o Senhor de nosso Rei, mas como você ora com pedidos segundo a intenção da grandeza do nosso Rei? Um rei tem a obrigação de cuidar dos seus súditos, e o seu povo o honra com pedidos em grande escala, crendo que ele tem tudo que lhes necessitam e lhes proverá com abundância. Prezado santo, você não pode chamar Deus de rei e depois acusá-lo de deixar que um de seus súditos continue tendo necessidades. Um filósofo muito conhecido aproximou-se de Alexandre o Grande para lhe fazer um pedido em troca de lhe ter feito uma boa ação. Ele pediu ao rei um presente no valor de 100 talentos, uma fortuna em prata para suas filhas. Todos os presentes ficaram horrorizados, mas Alexandre mostrou um enorme sorriso. Disse: deem-lhe o presente. É um pedido digno do rei Alexandre. É digno da minha riqueza e da minha capacidade de dar. Eu lhe garanto, será que você tem constrangido a Deus com os seus pedidos insignificantes? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Podemos entristecer a Deus e até mesmo encolerizá-lo por não pedirmos. Achamos que é espiritual dizer: apenas adoro a Deus, não lhe peço nada. Tudo o que ele quiser para mim está bom. Isto pode soar muito santificado, mas não é, de acordo com a palavra de Deus. Vez após vez, Jesus nos implora: peça, peça em meu nome, peça e receberá. Peça qualquer coisa, seja o que for, peça o que quiser. Você não tem porque não pede. Deus dá coisas boas àqueles que pedem. Ele sabe do que você necessita antes de pedir. Peça ao Pai em meu nome e Ele dará a você. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Deus está dizendo: vocês não têm a fé ou a coragem para pedir aquilo que eu realmente desejo lhes dar. Então vou chegar primeiro. Vou lhes responder antes mesmo que peçam, porque os seus pensamentos são muito pequenos. Sei que os seus pedidos não chegam nem perto do que desejo realizar. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Isaías 7, do 10 ao 12. A resposta de Acais pode ter soado santificada: não tentarei a Deus. Mas ela irritou o Senhor, era hipocrisia, porque Deus sabia que Acais havia perdido a fé muito antes disto. Acais representa a igreja desviada, os cristãos que perderam a fé em Deus, que não creem em seus grandes recursos. Eles dizem assim: não peça cura para Deus, você está tentando a Deus. Soa bem, mas é hipocrisia. Acais não queria que testassem a sua fé, porque não a possuía. E muitos cristãos hoje em dia não pedem nada a Deus, porque isto vai testar uma fé que eles não têm. Veja, Israel estava precisando de libertação, então Deus convidou Acais para que pedisse confirmação da fidelidade dele através de qualquer sinal que o rei quisesse.
dos céus ao inferno. Mas Acás já havia planejado chamar o rei Tigal-Pineser e a Samaria para ajudá-lo. Deus disse: não, eu lutarei em sua batalha, quero que você confie em mim. Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus. Isaías 7,13. Em hebraico, a palavra fatigar significa desgostar. Deus estava dizendo: até quando vocês vão me deixar desgostoso por temerem se firmar na minha palavra? Quando será que aprenderão que possuo tudo aquilo que necessitam e que cuidarei de vocês porque sou o Rei e Senhor? Isaías disse a Israel: vocês não pediram um sinal, mas Deus mesmo assim vai lhes dar um. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Amado, eis a maior resposta, além do que foi pedido de todas as orações na história. O povo ficava pedindo: envie-nos um libertador, na expectativa de um homem, mas Deus respondeu: eu lhes darei um homem, e sim, ele será um libertador para toda a humanidade. Deus respondeu além do que foi pedido, trazendo a promessa do Emanuel. Em Jesus Cristo, Emanuel, temos a mais gloriosa de todas as respostas acima das expectativas. Ele é a plenitude de Deus. Nele abundam todas as riquezas e as bênçãos. Ele é a maior de todas as nossas fontes, e nele há infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar. As Escrituras dizem: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3,19. Este versículo significa que as orações de Samuel, bem como as suas profecias, nunca caiu inutilmente sobre a terra. Nenhuma oração deixou de ser respondida. Todas as palavras das promessas de Deus que Samuel repetia em oração eram uma semente que trazia infinitamente mais frutos. Prezado santo, ao se dirigir para o seu lugar secreto de oração, lembre-se, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11,6. Cite sempre este versículo, introjete-o em seu interior, orando: venho a ti, Jesus, porque sei que és Deus Todo-Poderoso, tu tens todas as fontes que necessito, estás além da minha compreensão em grandeza, mas creio que recompensas aqueles que te buscam. Traga todos os seus pedidos ao Pai, ore crendo que ele se deleita em lhe responder, acima do que foi pedido, à sua maneira, em seu tempo. Comece pedindo hoje pela cura daqueles que você achava estarem desenganados. Confie nele em relação à sua desesperada situação financeira, pelos seus queridos que não são salvos. Ele irá lhe dar, respondendo além do que foi pedido em sua oração, infinitamente mais do que tudo que você possa pensar ou imaginar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, recebeu o link desta palavra, mas não teve a oportunidade de se inscrever aqui no canal. Você está vendo aqui nesse vídeo a palavra inscrever-se. Toque nessa palavra, se inscreva, logo você vai ver um sininho, tá bom? Toque nesse sininho, depois você vai ver a palavra todas. Clique em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificado, notificada, tá bom? Eu peço também sobre esse joinha que você está vendo aí, é um joinha para cima, é o like. Deixe também o seu like e não se esqueça de pegar o link deste vídeo e compartilhar com mais pessoas, com as pessoas que você mais ama nos grupos, tá bom?
com seus contatos. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.